Hoje eu quero conversar com você sobre liderança. Gostaria de compartilhar com você porque eu acredito no poder do compartilhamento. Eu sei que a informação pode mudar muito as nossas vidas e quando nós usamos as informações que recebemos para o bem, nós temos a possibilidade de transformar vidas de pessoas. E eu escolhi o tema hoje, o que os grandes líderes têm em comum. Eu sou um estudioso. Gosto de uma palavra do Napoleão Hill quando ele diz que se você quer ser uma pessoa de sucesso, você precisa apenas copiar alguém de sucesso. Então tenho me dedicado já há algum tempo a estudar, a fazer leitura do perfil dos grandes líderes, como os grandes líderes se comportam, o que eles têm em comum, e isso me trago muitos ensinamentos e tem me feito compreender algumas verdades, e é o que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Vou repetir, o que os grandes líderes têm em comum. Talvez você que me ouve agora está pensando, mas eu não quero ser um líder, eu não sou um líder. É impossível. Em todas as áreas da sua vida, se você quer ser alguém relevante, você tem que aprender a liderar. Você precisa aceitar que não tem como você fugir da perspectiva da liderança. Se você tem filhos, se você tem uma família, se você tem um amigo, se você desenvolve qualquer coisa, você precisa entender que liderar é uma questão de sobrevivência. Se você quer ser alguém relevante nessa terra e deixar um legado, você precisa aceitar essa possibilidade. Essa realidade, na verdade, não uma possibilidade, uma realidade. Não tem como você fugir da liderança. John Maxwell sempre disse que liderança é influência, né? E isso é um entendimento muito rico, entender que liderar é influenciar. Mas hoje eu queria compartilhar, dentro das minhas leituras, o que eu tenho aprendido sobre os grandes líderes. Quais suas características? Em primeiro lugar, todos os grandes líderes que eu já tive o prazer de conversar, estudar, fazer leitura, eles têm em comum, eles declaram seus sonhos de forma clara. Todos os líderes que eu conheço que são relevantes, eles declaram seus sonhos de forma clara. E isso é uma leitura muito ousada da minha parte, porque a gente já ouviu por várias vezes, cuidado com o que você fala, não conte tudo, guarde, aprenda a falar só depois que aconteceu, porque quanto menos pessoas sabem, melhor. Cuidado com a inveja. A gente já ouviu tantas vezes o que ninguém sabe, ninguém estraga. E eu tenho encontrado muitas pessoas que infelizmente têm guardado grandes projetos dentro de si, com medo de compartilhar, com medo de falar. Se tornaram muitas vezes até místicos, oram de boca fechada, apenas no pensamento, para o diabo não ouvir. Deixa eu te falar uma coisa, você está equivocado. Conte o seu sonho, fale de forma clara, divulgue os seus objetivos. Eu quero te encorajar a isso, sabe por quê? Porque quando nós declaramos o nosso sonho de forma clara, quando você compartilha o seu sonho, você atrai sim dois tipos de pessoas. Primeiro, você atrai aquelas pessoas que vão se inspirar com o que você está compartilhando. Elas vão dizer, uau, que sonho tremendo, eu quero me aproximar desse sonhador, eu quero me aproximar dessa pessoa, eu quero aprender com ela, eu quero ajudar ela. Você também vai atrair os invejosos, aqueles que não querem fazer parte do teu projeto, e muitos que não querem ver você vencer, isso é fato. Eu tenho entendido que existem pessoas que elas me querem me ver bem, mas elas não querem me ver melhor do que elas. E isso sempre aconteceu. Eu gosto de ter como referência José. Muitas pessoas pegam o José como uma referência de um garoto que contou o seu sonho, que falou demais e por isso passou pelos apuros que passou.
Mas se José não tivesse contado os seus sonhos, ele não teria chegado aonde chegou. Observe que foi por causa da inveja dos irmãos que os irmãos rasgaram a roupa de José. Foi por causa da inveja dos irmãos que os irmãos jogaram José numa cisterna, venderam José como escravo. Lá no Egito ele foi servir como escravo na casa de Potifar, foi parar numa masmorra e anos depois foi que ele veio interpretar o grande sonho de Faraó e aí então começou a viver os sonhos que Deus colocou no seu coração. Gente, o invejoso não tem poder de te paralisar. Ele só vai te promover. Tudo que um invejoso faz para tentar paralisar o que Deus colocou no teu coração, na verdade ele só aproxima você do sonho de Deus para a tua vida. Então, não tenha medo. Declare o seu sonho. Fale de forma clara. Fale de forma ousada. Publique. Abacuque, o Senhor dá uma orientação dizendo, escreve a visão, coloca ela no outdoor, para que quem passe correndo saiba o que você está querendo comunicar, para que todos saibam. Então não tenha medo de declarar o que você carrega, as tuas intenções, não tenha medo. Você tem um Deus que é maior do que a inveja, você tem um Deus que é maior do que o encantamento. Não importa quem não acredita, não importa quem vai torcer contra, não importa quem vai fazer de tudo para dar errado. O que importa é que quando você atrai, quando você declara o seu sonho, todas as pessoas que você atrai para a sua vida irão cooperar para o bem, independente se são os que torcem para o nosso avanço ou os invejosos que querem ver o nosso fracasso. Então, o que eu tenho percebido é que o que os grandes líderes têm em comum é a declaração clara dos seus objetivos. Em segundo lugar, o que os grandes líderes têm em comum é que eles aprenderam a dizer não. Eles sabem a arte do dizer não. Grandes líderes sabem que o não é necessário para um destino abençoado, para uma vida promissora, para uma vida vencedora. Se você tenta agradar todo mundo, você já fracassou. Não importa se você tem grandes objetivos, grandes planos, grandes projetos, você vai ter que aprender a dizer não. Dizer não faz parte da vida dos grandes líderes. Porque o teu sim para algo é o teu não para muita coisa. E o teu não para muita coisa boa. Você traçou um plano, um objetivo, disse sim, automaticamente você está dizendo não para muita coisa boa. Então aprenda a dizer não para as pessoas, aprenda a dizer não para si mesmo, aprenda a dizer não para as pessoas que você ama. Eu quero lhe dizer uma coisa que eu tenho uma plena convicção. Deus te ama tanto que Ele te diz não. Deus te ama tanto que o não é te protegendo. Então não é porque Deus te ama que Ele vai dizer sim. Você precisa, a Bíblia diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando a gente ama a Deus, a gente entende que o amor de Deus por nós ele é incondicional. E porque Ele é um amor verdadeiro, o não faz parte. Quando nós amamos os outros, a gente precisa entender que faz parte do amor dizer não. Então não tenha medo de falar não. Agora eu não posso, vai me prejudicar, agora não dá, não faz parte do meu propósito, não faz parte do meu objetivo, não foi isso que eu sonhei para mim, está me tirando do meu propósito. Quando você fala um não, você está protegendo o teu sonho, a tua liderança. Claro, tudo isso com discernimento. Você não vai virar uma pessoa egocêntrica, egoísta e achar que tudo gira em torno de você. Você vai simplesmente proteger o sonho que Deus colocou no seu coração, dizendo não para o que é necessário. Então, desde já eu quero declarar sobre sua vida que você vai ter discernimento para dizer sim para o que precisa e não para o que necessita. Em terceiro lugar, o que esses grandes líderes têm em comum, que os grandes líderes têm em comum é que eles tomam decisões e se comprometem com ela. Isso parece claro, parece simples, mas não é. Quantas decisões que você tomou
que elas não foram para frente porque você não se comprometeu com ela. Comprometimento faz parte do avanço daquilo que você está colocando como um sonho na tua vida. Se você não se comprometer, o sonho, a visão, o projeto nunca vai ter relevância. Sempre quando eu falo de comprometimento, vou contar uma historinha para vocês. Você conhece a história do X-Egg e do X-Bacon? Eu não sei de qual região você é, mas aqui na minha região tem muitos lanches que são vendidos na rua. Muito cachorro-quente, muita barraquinha de hambúrguer. E aqui é comum na minha região falar: eu quero um X-Egg, é um hambúrguer com ovo. Eu quero um X-Bacon, é um hambúrguer com bacon. Eu sempre gosto de contar essa historinha para falar sobre envolvimento e comprometimento. Sabe qual é a diferença do X-Egg para o X-Bacon? É que o X-Egg, a galinha se envolveu. O X-Bacon, o porco se comprometeu. Existem coisas na nossa vida que só o envolvimento tá bom. Mas as coisas mais relevantes da nossa vida, se não tiver comprometimento, não vai para frente. Então, se você tomou uma decisão, mas não se comprometeu, estou passando a mão aqui para dizer que muitas das decisões que você tomou só vai para frente se algumas coisas da sua vida realmente morrer. Seu conforto momentâneo, suas desculpas, suas transferências de responsabilidade. Não vai ser fácil. Não sei se vou pronunciar da forma certa, que sou péssimo em inglês, mas todas as vezes que eu vou para academia, na maioria das vezes eu vejo pessoas com uma camiseta dizendo assim: no pain, no gain, que quer dizer sem dor, sem ganho. A nossa vida é assim. Se você não estiver disposto, a decisão que você tomou, ela precisa de sacrifícios, comprometimento. Não tem como caminhar com conforto e resultados juntos. Você precisa se comprometer com a decisão que você tomou. Você precisa tomar uma decisão e se comprometer com ela. Você nunca terá sucesso na vida se você continuar vagando de um objetivo para o outro. Eu tive uma grande ideia agora, vou fazer. Aí, amanhã, esqueceu, teve uma outra grande ideia. Sai do espírito do meio, começa uma coisa e vai até o fim. Sabe por que os grandes líderes têm em comum? É que eles têm uma ideia e lutam por ela. Luta pela tua ideia, luta pelo teu sonho, pelo teu objetivo, pelas tuas causas. Porque se você não lutar pelo que você acredita, quem vai lutar? Se você não consegue se comprometer com aquilo que você acredita que é o certo, quem vai se comprometer por você? Vai chegar um momento que você vai parecer que está lutando sozinho, mas faz parte de quem quer crescer. Então, aqui eu vou encerrar esse tópico dizendo algo. Talvez você é uma pessoa que tem uma reputação muito grande. Todo mundo que te conhece te elogia. Mas e você? Você é fiel com você mesmo? Colocou um propósito e foi até o final? Quando disse que ia ler um livro, leu até o final? Você conseguiu ser fiel com você mesmo? Disse que ia acordar cedo, acordou? Disse que ia fazer a caminhada, foi? Ou você está sempre arrumando aquela desculpa? Se você não se comprometer com as suas decisões, esquece. Seus sonhos vão para o cemitério contigo. Se você não se comprometer com as suas decisões, esquece. É forte o que eu estou dizendo. Mas você precisa se comprometer. Você precisa se comprometer. Se você tomou uma decisão, fez uma escolha, cumpra. Vai até as últimas consequências nisso. Em quarto lugar, e caminhando para o fim, o que eu fiz de leitura dos grandes líderes, o que eles têm em comum, de todos, sem exceção, é que eles sabem o poder de uma equipe. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada de relevante sozinho. Aqui eu vou dar um conselho para você. Para de ser um lobo solitário. Para de achar que você vai conseguir fazer algo relevante sozinho.
Você pode até ir mais rápido, mas não vai ser duradouro. Você precisa entender que pessoas são necessárias para que você viva algo relevante. Agora, vem aí uma grande realidade sobre ter uma equipe. As pessoas não veem problema em estar do lado de um sonhador, mas as pessoas não conseguem estar do lado de um ambicioso. Sabe por que muitas pessoas não conseguem estar do lado de determinados líderes por muito tempo? Porque existe uma linha muito tênue entre sonho e ambição. Qual a diferença do sonho para a ambição? É que o sonho, as pessoas que estão ao meu redor, elas são beneficiadas com ele. A ambição, eu uso as pessoas ao meu redor para que eu seja o único beneficiado. Então, cuidado. Eu gosto de dizer que a soberba e também a ambição é igual ao mau hálito. Quem tem não sente, mas quem está do lado se afasta. Então, as pessoas não veem problema em seguir um grande sonhador. Por quê? Porque todo grande sonhador leva pessoas consigo para onde ele está indo. Que você seja um sonhador. José foi um sonhador e todos ao seu redor comeram da sabedoria dele, se beneficiaram dos sonhos dele, inclusive aqueles que o maltrataram. Porque José tinha um discernimento e um entendimento muito grande. Depois de anos na frente, quando ele se dá a conhecer, um de seus irmãos vai tentar reparar, vai tentar pedir perdão, e ele diz assim: calma, mano, aquieta o teu coração, vocês não me prejudicaram. Tudo que vocês fizeram comigo foi Deus me empurrando para o propósito. Um sonhador sabe que até o mal que recebeu foi Deus empurrando para o propósito. Então, para de ser um lobo solitário, ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Você precisa de uma equipe com você. Então, chama todo mundo para viver um sonho contigo e reparte o despojo. A Bíblia diz que Davi, quando é atacado em Ziclag, que ele chega, as mulheres tinham sido levadas, crianças também tinham sido levadas. A Bíblia diz que parte do seu exército não pôde continuar a jornada por causa do cansaço que eles estavam vivendo, da exaustão. Tem gente que não consegue porque está cansado. E a Bíblia diz que Davi prossegue para aquela jornada, levando apenas alguns. Quando ele chega lá e vence, ele pega o despojo da guerra e ele fala assim: eu vou repartir até com aqueles que não conseguiram vir lutar, mas estiveram em algum momento comigo na jornada. E Davi reparte o despojo com aqueles que não foram lutar. Que as pessoas ao seu redor sejam beneficiadas pelo sonho que você carrega. E em último lugar, que eu queria compartilhar hoje, nessa breve reflexão com você, para abençoar a sua semana. Sabe o que os grandes líderes têm em comum em todos eles que eu já li e já observei até hoje? Eles têm uma capacidade tremenda de eliminar as distrações e de alimentar o foco. Eles eliminam as distrações e alimentam o foco. Cerque-se de seus objetivos. Mantenha por perto tudo aquilo que colabora para o teu avanço, para o projeto, para o sonho. Cerque-se daquilo que vai beneficiar o teu propósito. Chega de dopamina barata. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão a todo instante procurando dopamina barata. Para com isso. Para de consumir coisas que te trazem um bem-estar momentâneo, pessoal, uma realização momentânea, mas não te empurra para o teu propósito. Para você alcançar tudo que você quer, você precisa alimentar o teu foco e eliminar as distrações. E aqui eu vou encerrar dizendo que a maior distração que nós precisamos eliminar e que nós lutamos contra ela constantemente chama-se procrastinação. Sabe por que você procrastina? Porque é bom. A procrastinação, ela é um bem-estar momentâneo. Por que fazer agora se eu posso fazer depois?
Ainda falta 4 horas, 3 horas. Eu faço depois. E nisso você é roubado. Roubado de você mesmo. Por quê? Porque quando você procrastina para um bem-estar momentâneo naquela hora, deixa para depois, você não calcula que você pode ter um imprevisto, que algo pode acontecer. E isso rouba de você a confiança. Por quê? Porque muitos, por causa da procrastinação, não calcularam um imprevisto e em cima da hora não estavam preparados para algo que na sua mente, todo procrastinador, na sua mente está tudo resolvido. Vai dar tudo certo. Só vai chegar e pá. Isso é a vida do procrastinador. Mas aí como chegou, teve um imprevisto, não saiu como era para ser, ele vai perdendo a confiança das pessoas. Porque sempre ele vai deixar para a última hora e sempre vai acontecer um imprevisto e sempre não vai sair do jeito que tem que ser. Até que virá maiores prejuízos. Se você não eliminar essa distração, essa dopamina barata, você nunca vai ser relevante. O que os grandes líderes têm em comum, que eu tenho percebido até hoje, é que eles estão adiantados. Apóstolo Joel Pereira é dono de uma máxima, de uma frase que diz assim: quem se adianta, governa. Só exerce governo quem está adiantado no processo. Porque quando você está com tempo de sobra, se aparecer um imprevisto, você já resolve ali. E no tempo certo, você entregou o que tem que entregar, você ganhou o respaldo que deveria ganhar, e aí aquela sensação de conforto que você estava vivendo agora, você poderá viver ela depois. Só que agora com o respaldo do teu caráter e da tua reputação. É forte o que eu estou dizendo, mas o que eu tenho percebido nesses grandes líderes é que eles estão à frente. Eles estão, se aparecer um imprevisto, tem tempo hábil para ser resolvido, porque eles não deixaram para a última hora. Então, se você, assim como eu, quer ser um líder relevante, porque eu quero ser um líder relevante, eu estou compartilhando com você o que eu tenho me esforçado para aplicar na minha vida e eu estou repartindo contigo. Porque, sabe qual é o grande prejuízo da procrastinação? É que a procrastinação ela é inimiga de 3 coisas. Primeiro, da criatividade. Porque tem coisas que você vai começar a ver que é possível quando você começar a criar. Começou a desenvolver, você vai ver que pode fazer melhor no decorrer do processo. Mas como você não vai ter tempo, porque está em cima da hora, a procrastinação se tornou inimiga da criatividade, da excelência. Carlito Paz é dono de uma máxima que diz que a excelência glorifica a Deus e atrai pessoas. Então, todas as vezes que você procrastina, você está matando sua criatividade. Em segundo lugar, sua felicidade. Porque você fica aborrecido com você mesmo. E isso é muito ruim. E em terceiro lugar, sua produtividade. Eu gosto de definir que a procrastinação é uma presunção de que Deus me dará a oportunidade para fazer depois o que eu tenho que fazer agora. E nem sempre eu terei essa oportunidade depois, porque oportunidades e decisões andam juntos. Muitos, quando têm a oportunidade, não decidiram certo, e muitos, quando vão querer decidir certo, já não tem mais a oportunidade. Então, que você fique com essa reflexão hoje, que seja abençoadora para a sua vida. E que você entenda que você pode sim ser um grande líder de uma grande relevância. E ser líder de uma grande relevância não tem nada a ver com os recursos que você tem. Tem a ver com as construções que você faz na sua vida. Recursos são apenas consequências de construções na nossa vida. Que Deus abençoe sua vida, sua semana. E se essa palavra fez sentido para você, compartilha ela com alguém, manda para alguém.
se inscreve aqui nesse canal. Toda semana nós teremos uma reflexão para abençoar a tua vida, para balizar a tua vida. E saiba que tudo que foi dito aqui não são palavras bonitas ou frases de efeito. Sai da boca de alguém que tem lutado para que tudo isso seja verdade e tem feito da sua vida um discipulado vida na vida, com os seus filhos, com a sua igreja, com seus amigos. Que Deus te abençoe. Espero que tenha feito sentido para você.